Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Nessa aula de hoje, nós vamos ver aí a última etapa da respiração celular aeróbia, que é a fosforilação oxidativa, ok? Então vamos lá. Então, nós já vimos as etapas da glicólise, né? Vimos a fermentação, que é o processo anaeróbio. Aí vimos na aula passada o ciclo de Krebs, né? O ciclo do ácido cítrico. E agora, então, veríamos a cadeia transportadora de elétrons, a fosforilação oxidativa. Lembrando que essas etapas aqui, né, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, elas ocorrem nas mitocôndrias, tá? Então, essas partes aqui que são exclusivas aí no metabolismo aeróbio, tá? A fermentação, ela vai ocorrer no citoplasma mesmo, a glicólise também, ok? Então, a mitocôndria, né, nós já vimos aí algumas aulas atrás, né? Vimos inclusive na aula passada, e eu coloquei ela aqui novamente, só para relembrar vocês que o ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico, ele ocorre na matriz mitocondrial, nesse espaço aqui interno da mitocôndria, né, onde você tem esse líquido, né, esse plasma ali mitocondrial, que seria a matriz mitocondrial, ok? Então, o ciclo do ácido cítrico ocorre na matriz. O que veremos hoje, a fosforilação oxidativa, a cadeia transportadora de elétrons, ela está situada nas crestas mitocondriais, ela está situada nessa membrana interna. Então, os complexos proteicos que fazem parte da cadeia transportadora de elétrons, eles ocorrem, então, justamente nessas dobras, tá? Nessa membrana. Então, justamente um complexo de proteínas que ocorre na membrana interna da mitocôndria, tá? Essas membranas aqui internas, inclusive, elas têm essas cristas, né? Tem essas invaginações, justamente para você aumentar, né, o espaço, né, de membrana para ocorrer uma produção de ATP mais eficiente, né? Então, quanto mais área de membrana, mais complexos proteicos, maior produção, ok? Então, vamos lá. Então, olha lá, pegando lá na crista mitocondrial, vamos pegar, dar um zoom numa membrana, temos lá a membrana fosfolipídica, né, a dupla camada, como vocês já conhecem, aí temos as proteínas de membrana, né, daquele tipo que vocês já conhecem, né, e nesse caso aqui, vejam o que vai acontecer. O que é a cadeia transportadora de elétrons? É uma cadeia de proteínas aí de membrana que vão fazer, então, uma transferência de elétrons de uma proteína para outra. Então, é um complexo proteico que faz a transferência de elétrons. E esses elétrons, eles chegam até aqui através dos NADH e dos FADH2. Então, lembre lá na glicólise que nós tínhamos lá a redução de um NAD para um NADH, no ciclo de Krebs também, e no ciclo de Krebs também tínhamos lá a formação dos FADH2, certo? Então, aqui que eles vão entrar, tá? Então, aqui, ó, já nessa primeira proteína do complexo, vai chegar o NADH aqui, vai ceder seu elétron, e a energia desse elétron ela vai ser utilizada para essa proteína para bombear prótons aqui para esse espaço intermembranas. Então, assim, ó, só para vocês entenderem essa ilustração, a parte aqui de cima, ó, esse espaço aqui de cima, é esse espaço aqui, né, deixa eu voltar, é esse espaço entre as duas membranas, ok? Aí, essa parte aqui de baixo é a matriz mitocondrial, então é a parte aqui de dentro da mitocôndria. Então, ó, o ciclo de Krebs está ocorrendo aqui dentro, está liberando os NADH, está liberando os FADH2, né? E aí esses NADH e os FADH2 chegam aqui, liberam seus elétrons para essas proteínas, ó, liberou o elétron aqui, ó, percebam aqui o caminho que esse elétron faz, olha, daqui ele foi para cá, para lá, aqui, ali, até chegar lá no final. Beleza. Quando esse elétron aí está sendo transferido de uma proteína para outra, essas proteínas elas ganham energia. E essa energia essas proteínas utilizam para bombear os prótons aí, né, do meio aqui da matriz para o espaço entre as membranas. Esses prótons, inclusive, eles vêm aqui com o NADH e com o FADH2, né? Porque ó, esse hidrogênio que está aqui no caso seria o próton. Ok? Então você vai bombeando esses prótons, né, de hidrogênio lá para cima, né, e cada vez vai acumulando mais, tá? Então você vai ficar cheio de prótons lá e aqui você vai ficar com menor quantidade de prótons. E aí no final do processo, ó, perceba que você tem entrado do oxigênio. E aqui que vai entrar então o oxigênio que você respira. Então você respira, né? A tua inspiração aí leva oxigênio para o teu pulmão, e vai para as tuas hemácias, as hemácias levam para as células e lá nas células esse oxigênio chega aqui. Tá? A função desse oxigênio que você respira é ser o aceptor final de elétrons. Então, quando você tem elétrons aqui nessa última proteína aqui do complexo, ele tem que ser retirado dali. Senão a cadeia não funciona, senão o sistema não funciona, essa cadeia eletrônica,
essa corrente elétrica que está ocorrendo aqui. Você precisa retirar. E quem retira esses elétrons é justamente o oxigênio. E mais, o oxigênio também vai se combinar com aqueles prótons que vão acabar voltando aqui para a matriz mitocondrial, né, formando a água. Então, o oxigênio vai funcionar como aceptor final de elétrons, que vai fazer com que todo esse sistema aqui funcione. Tá, mas beleza. E os prótons estão sendo bombeados lá para quê? Então vamos ver que essa outra ilustração aqui, isso é mais do mesmo, né? A mesma coisa ali, só que aqui está numa forma que de repente vocês consigam perceber melhor as coisas. Então, ó, percebam, né, a membrana externa, a membrana interna, tá? Imagina aqui uma crista mitocondrial. Aí nós temos os complexos de proteínas. Temos as proteínas aqui, chegou o NADH, liberou o elétron, a energia desse elétron foi utilizada para bombear um próton. Beleza? Beleza. Tá, FADH2 liberou o elétron, né? Mesma coisa. Usando essas energias para bombear esses prótons. Os prótons estão chegando junto com o NADH e com o FADH2 também, e terão prótons livres aqui. E você vai jogando cada vez mais prótons aqui para cima. Tá? À medida que você vai enchendo isso ali de prótons, você vai ter então um gradiente de concentração que vai fazer com que esses prótons queiram voltar para cá, tá? Porque aqui você está fazendo o quê? Um transporte ativo, né? Você está gastando uma energia, você está utilizando energia, né, desses elétrons aqui para poder bombear isso aqui contra o gradiente de concentração. Então esses prótons tendem a querer voltar para a matriz mitocondrial, mas o único espaço, o único local que eles conseguem voltar é por essa enzima aqui, que é a ATP sintase, tá? Então aqui você vai ter um tubo, né? E ele vai conseguir voltar. Tá? Só que quando ele volta, né, mais ou menos a cada 3 prótons que voltam, né, para voltar ele tem que fazer uma forcinha aqui e girar uma catraca, tá? Que seria aqui uma outra subunidade dessa proteína, dessa enzima. E quando ele gira essa catraca, né, a energia cinética, então a energia desse movimento aí do giro é utilizado para se sintetizar o ATP. Então vai entrar um ADP lá e mais um fosfato inorgânico, passou os prótons ali, girou, né? Nesse giro você vai combinar o fosfato inorgânico com o ADP, formando então o ATP. Então aí que está a grande produção de energia nossa. Perceba essa situação das transformações das formas de energia, né? Você tinha lá energia lá que estava armazenada entre os átomos das moléculas orgânicas que você se alimentou, isso foi sendo quebrado, liberando, né, o gás carbônico, liberando elétrons e liberando prótons que foram sendo pegos aí pelo NAD, pelo FAD, né? E aí chegaram aqui e essa energia é utilizada para você bombear esses prótons para o espaço, e aí essa concentração fica tão grande que eles tendem a voltar, e no voltar eles, né, são convertidos em energia cinética, no caso, né, força, né, essa proteína aqui, a ATP sintase, a girar, né, essa enzima a girar, e esse giro, essa energia cinética, então, ela é convertida novamente, ela é utilizada para sintetizar o ATP, que depois você vai utilizar para as suas funções aí orgânicas, as funções do teu organismo aí, do metabolismo em geral. Então, como vocês sabem, para tudo que vocês vão fazer, tudo que o teu organismo faz, ele necessita de ATP, e aqui que está a maior parte da produção do ATP, tá? Estão entendendo? E quem que faz isso movimentar? O oxigênio. O oxigênio chega ali como aceptor final. Se não tiver oxigênio aqui, não vai ter a retirada desses elétrons, não vai ter mais elétrons entrando, porque vai ficar saturado isso aqui de elétrons e não chega mais. Por mais que você tenha NADH e FADH2 ali sobrando, se não tiver oxigênio aqui retirando esses elétrons, não tem como o elétron chegar lá, entende? Então, assim, você tem que tirar um para o outro chegar, tem que ir tirando para os outros ir chegando. Por isso que é uma cadeia transportadora, é uma corrente de elétrons. E mais, né? Ó, se está voltando prótons para cá, você tem que ir retirando esses prótons também, senão vai chegar um momento que isso aqui vai ficar equalizado, e se está equalizado, se está igual aos dois lados, então não vai ter um gradiente de concentração aí, não vai ter então por que esses prótons quererem voltar, né? Você não vai ter essa força ali, né? Esse potencial elétrico vai fazer com que eles voltem, né? Você vai ficar estável, vai ficar equilibrado, não vai ter o movimento da ATP sintase, não vai ter a produção da ATP. Então o oxigênio entra aqui, tem uma função principal de retirar esses elétrons e de se combinar então com esses prótons que chegam aqui formando a água. Beleza? Tá. Então a ATP sintase, né, olhando ela um pouquinho melhor, né? Tá lá, podem ver, ela tem uma porção aqui que é transmembrana e tem uma porção que está para o lado
da matriz mitocondrial, né? Então, nós temos aqui um rotor cilíndrico aqui, por onde vai ter o canal dos prótons, né? E à medida que você vai passando mais ou menos uns 3 prótons ali, né, já vai ter energia suficiente para girar e fazer com que então você consiga sintetizar o ATP a partir de um ADP e um fosfato inorgânico. Beleza? Então, assim, vejam essas animações aqui para vocês terem uma ideia. Vamos olhar essa aqui de cima. Ó. Temos aqui, né, o complexo e a ATP sintase. Então, vamos esperar ele reiniciar. Ó, chegou na NADH, liberou os elétrons. Ó, perceba o caminho dos elétrons. À medida que vai passando, vai energizando as proteínas e as proteínas vão bombeando o próton lá para cima. Certo? Aí os prótons vão se acumulando, voltam e você sintetiza o ATP. Esses prótons, né, são pegos pelo oxigênio e combinado com esses elétrons e formam então a molécula d'água. Vamos olhar essa aqui de baixo. Ó, a mesma coisa. Ó, chegou o NAD, liberou os elétrons. Ó, o NAD carregando seus elétrons. Ó, os prótons aproveitaram a carona. Aqui chega o FAD, libera os elétrons aqui, né? Aí você vai, ó, tá vendo? O biquinona leva lá, aproveita, bombeia os prótons, e você vai tendo um transporte, então, desses elétrons, e quando esses complexos proteicos aqui, quando essas proteínas estão energizadas, elas conseguem, então, bombear prótons. Esses prótons vão se acumulando aqui em cima, à medida que eles vão acumulando, eles vão descendo aqui pela ATP sintase, né? Gira a ATP sintase, esse giro faz com que você consiga, então, sintetizar ATPs. Fácil, né? E bem legal. Isso aqui eu acho que deve ser uma das coisas mais legais aí que a gente tem ocorrendo no nosso organismo. É importante vocês entenderem, pelo menos, né, a questão da função da respiração. Muitos de vocês respiram, né, respiram a vida toda, vão respirar a vida toda e não entendem, não sabem nem a razão pela qual respiram. Sabem que se parar de respirar vão morrer, sabem que vocês respiram para inspirar oxigênio que vai ser levado para as células e expele a maior parte do gás carbônico, né? Mas não sabem de onde que isso vem ou o que isso faz no organismo. Não sabe para onde que vai o oxigênio. Agora você sabe, o oxigênio funciona como receptor final de elétrons da cadeia transportadora de elétrons lá da mitocôndria. Então é ele que é um dos principais responsáveis pela produção do teu ATP. Tá? O gás carbônico é proveniente então da quebra das moléculas orgânicas que você se alimentou. Tá? Então você está aí liberando para a atmosfera gás carbônico daquilo que você se alimentou, que foi quebrado, que liberou energia para a síntese do teu ATP. Tá? Então sempre você está convertendo uma forma de energia em outra. No nosso caso, a gente vai sintetizando o ATP para então fosforilar aí, proteínas, enzimas aí do nosso organismo para nós termos um funcionamento correto desse organismo. Se pararmos de respirar, em poucos minutos nós morremos. Por quê? Porque você para a cadeia transportadora de elétrons, para a produção de ATP, para então a tua produção de energia química, né? E aí você morre. Tá? Você consegue estocar energia na forma de moléculas orgânicas, na forma de glicogênio, na forma de ácidos graxos, aí, triglicerídeos, né? Mas você não consegue estocar ATP. Tá? Por isso que você constantemente tem que estar respirando, constantemente você tem que estar fazendo aí a respiração celular para poder produzir ATP constantemente, porque constantemente você está utilizando, ok? E aí, qual que é o rendimento, então, para uma molécula de glicose da respiração celular? Então, isso aqui varia, né, de acordo com a literatura. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar que tem alguns livros que dizem que o rendimento total é, em média, 30 ATP. Tem alguns que vão dizer que é 32, tem alguns que vão dizer que é 36, tem alguns que vão dizer que é 38. Tá? Então, isso varia. Tá? Mas vamos se basear nesse esquema aqui, né? Só para vocês terem uma ideia do quanto que a fosforilação oxidativa é mais rentável, né, em todo esse processo. Então a gente viu lá que uma glicose, quando quebrada lá em 2 piruvatos, ela libera o quê? 2 ATPs, certo? Aí no ciclo de Krebs nós temos uma produção de 2 ATPs, GTP no caso, mas convertido em ATP, então você tem 2 GTP. Então se fizesse só a glicólise e o ciclo do ácido cítrico, o nosso saldo energético em ATP seria somente 4 por molécula de glicose. No entanto, levando os NADH e os FADH2 lá para a cadeia transportadora de elétrons, nós vamos ter lá uma produção mais ou menos de 26 ATPs até 30 ATPs. Né? Supõe-se que a média, por exemplo, para cada NAD, né, que cada NAD consiga produzir mais ou menos 3 ATPs. Tá? Por isso que eu falei que esse número aqui é variável. Mas, né, vamos supondo que produza esses 26, né, esses 30, então é o mínimo, né, que uma glicose vai produzir, vai render de ATP. Tá? E desses 30, olha só, 26 é só lá da fosforilação oxidativa.
Estão entendendo? Então, a fase mais rentável da respiração celular é a fosforilação oxidativa. Por isso que é tão importante nós respirarmos, por isso que nós nunca paramos de respirar, ok? Beleza. E aí, então, por hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês fiquem bem. E nas próximas aulas nós veremos aí algumas coisas sobre a fotossíntese. Eles vão entender como que, né, os metabolismos aí de organismos autotróficos e heterotróficos são, de certa forma, complementares uns aos outros. Beleza? Tchau para vocês.